Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Mais uma vez, nós estamos aqui muito felizes com esse encontro com Jesus, que é uma oportunidade de nós fazermos uma reflexão. Lembrando que o nosso centro aqui em Portland, para todos aqueles que estão ouvindo a gravação, é, é uma reunião de voluntários, né? E a gente tem custos fixos para quem puder e tiver vontade de ajudar a gente pelo trabalho que a gente faz, aí tem a informação do PayPal e também a nossa conta do Eusfar. E a gente agradece muito porque é isso que faz com que a gente continue com as portas abertas. Hoje, a palestra que nós vamos falar a respeito é o capítulo 121 do livro Caminho, Verdade e Vida, intitulado Espinheiros. E é um capítulo que mexeu muito comigo quando eu estava estudando, porque é Jesus falando daquilo que a gente tem que cuidar do nosso solo, do nosso próprio solo íntimo, né? Isso está em Lucas, capítulo 4, versículo 44. E fala assim: nem se vindimam uvas dos abrolhos. Então, vindimam é tirar a uva e colher as uvas, e os abrolhos são os espinheiros. Então ele está querendo dizer, a gente não consegue tirar água de pedra, né? Para a gente conseguir tirar um fruto bom, a árvore tem que ser boa. Uma árvore que está ruim, a gente não vai conseguir tirar fruto bom. E à medida que eu estava lendo o capítulo, a gente pode colocar isso dos dois lados, né? Tanto do lado do pessoal, né? O meu solo, e muitas vezes é o solo daquela pessoa que convive comigo. Eu convivo com alguém que tem um espinheiro, que muitas vezes eu fico querendo que dê uva, né? E se a gente for pensar, Jesus fez isso há 2000 anos atrás. Eu estava pensando, como Jesus usa muita analogia com natureza, eu fiquei imaginando ele há 2000 anos atrás como se fosse um bandeirante desbravando os corações dos homens, né? E aí agora a gente vai ler um pouco os comentários de Emmanuel para entender um pouquinho disso. Emmanuel segue assim: o cristão é um combatente ativo. E eu quero que vocês prestem atenção nessa palavra combatente, porque não é o combate de briga um com o outro, de discussão, de diferença, de eu tô certo e você tá errado. Esse combate é um combate interno, é o bom combate que Paulo fala, Timóteo. É o combate de olhar no espelho e, com os exercícios de Santo Agostinho, investigar o que é que eu estou fazendo de bem, o que é que eu estou fazendo de errado, o que é que eu devo mudar. Despertando no campo do Senhor, aturde-se-lhe a visão com a amplitude e a complexidade do trabalho. E a gente estava estudando agora há pouco o capítulo Sede Perfeitos do Evangelho, falando no mundo. E a gente vê que é difícil a gente ser bom num mundo onde tem tantas distrações. A gente ter espiritualidade, trazer essa espiritualidade e essa conexão com Deus, quando a gente muitas vezes está mergulhado em problemas, em dores, e a gente tem vontade de ficar em si mesmado, né? A vida de todos nós, num planeta de expiação e provas, é de expiação e provas. Nós temos a nossa missão, a nossa responsabilidade nos nossos lares, mas nós temos que nos lembrar que nós estamos aqui numa escola, nós estamos aqui para aprender alguma coisa. E normalmente as coisas que doem mais para a gente são as lições mais difíceis que a gente precisa aprender. E a oportunidade é aqui, a oportunidade é agora. Aí ele fala: dificuldades, tropeços, cipoais, ervas daninhas. E eu fiquei pensando o tanto de dificuldade, de tropeço, de cipoal, de erva daninha que Jesus viu na gente há 2000 anos atrás. Mas ele não desanimou. Ele não falou assim, deixa pra lá, vou desistir deles. Já pensou se Jesus tivesse desistido da gente? Não só ele não desistiu, como ele trabalhou em nosso bem, em nosso favor o tempo inteiro. E ele falou, olha, eu estou indo embora, mas eu vou mandar o Consolador prometido. Esse é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que é um capítulo maravilhoso. Falando, olha,
E esse Consolador, ele não só vai relembrar o que eu falei, mas ele também vai ensinar coisas novas. Então, vem, me procura se você está sofrendo, me procura se você está aflito, porque eu estou aqui. E o Evangelho, com propriedade de conceituação, elucida que não se pode vindimar nos espinheiros. A gente não tira água de pedra. Então, para eu conseguir ter força para vencer as dificuldades do dia a dia, eu preciso aprender, eu preciso estudar, eu preciso colocar compaixão, empatia, claridade na minha vida. Eu preciso cuidar do meu campo, do meu coração interno, para que ele possa frutificar. Entretanto, teria Jesus assumido a paternidade de semelhante afirmativa para que cruzemos os braços em falsa beatitude? Então não é para a gente só ir lá no centro uma vez por semana, duas vezes por semana, na missa, bate ponto, né? Reza todas as ladainhas que a gente conhece, mas no momento de ter paciência, no momento de ter resignação, no momento de ter fé, a gente foge. A gente cruza os braços. A gente fica com pena de nós mesmos. Nós temos que nos lembrar, a hora que eu estava fazendo essa palestra, eu estava olhando para a janela. Estava de frente para a janela. E para quem já viu a minha casa, já foi na minha casa, sabe que o fundo da minha janela a sala dá para muitas árvores diferentes. E eu fiquei pensando nisso. Que Deus colocou essa natureza ao nosso redor para dar exemplo para a gente mesmo, que cada um de nós é uma árvore diferente. Então não adianta eu querer ser pessegueiro se eu sou macieira. Hoje eu tenho que aprender a dar fruto aonde eu estou plantada e o fruto que a minha árvore tem. Mas eu tenho que dar fruto. O que eu não posso é ser uma árvore seca. E muitas vezes a gente convive com uma pessoa que é um abacaxizeiro, e a gente quer que essa pessoa tenha melancia. Ela não consegue dar melancia. Mas a beleza de uma floresta está na variedade, na verdade. Quando Jesus falava em parábolas, eu acho que era isso que ele estava tentando trazer para a gente, sabe? Esses exemplos da natureza para entender que tem as estações, tem estação, como a que a gente vai entrar agora, que as folhas mudam de cor. Daqui a pouco elas vão cair que todas as árvores vão parecer que estão mortas. E aí, de repente, fica aquele frio que a gente tem a impressão que nem a, a grama vai aguentar. E aí chega a primavera. E aí chegam os passarinhos. E aí chegam as borboletas. E aí as flores brotam. E tudo começa de novo. Então, essa é uma mensagem muito grande de esperança para nós. E muitos de nós podemos olhar no espelho e falar, poxa, meu solo ainda está tão duro, tão seco. Né? Me lembrou do Graciliano Ramos, do Vidas Secas, sabe? Então, vamos dar esse tempo para a gente, vamos cuidar, vamos adubar, vamos procurar formas de fazer com que essa secura se torne um campo cheio de nutrientes para que possam nascer pessegueiros, macieiras, limoeiros, né? E aí ele continua: se o terreno permanece absorvido de abrolhos, quer dizer, de espinhos, e a gente conhece muita gente espinheira, né? Gente que gosta só de reclamar, que só está enxergando em si. E a gente tem que lembrar que da mesma forma que existem doenças físicas, existem doenças da alma. Doenças que são invisíveis aos nossos olhos, mas que são tremendamente doídas também. Que a gente precisa entender que quando as pessoas elas estão dividindo espinhos, é porque dentro do campo interior delas é o que existe, só espinhos. O discípulo recebeu inúmeras ferramentas do mestre dos mestres. Quais ferramentas? Amai os vossos inimigos, perdão, batei e abri se fora da caridade não há salvação. Enfim,
Amar o próximo como a si mesmo e a Deus acima de tudo. Jesus deu as pegadas para a gente, ele deu a cartilha. As ferramentas a gente tem, a gente pode escolher não usar as ferramentas, ou usar essas ferramentas de uma forma ruim. E aí ele continua. Indispensável, pois, enfrentar o serviço. Ele está falando, você já tem a ferramenta, usa, põe em prática, não fica sentado. O Cristo encarou face a face o sacrifício pela humanidade inteira. Ele não precisava mais se encarnar quando ele veio, gente. Ele já era um espírito perfeito há quase 4 bilhões de anos atrás, quando ele formou a Terra como governador planetário. Ele veio para cá para dar um exemplo, para mostrar para a gente que sofrer ia fazer parte do nosso dia a dia, que ter dificuldades e pessoas que não entendem a gente faz parte do nosso dia a dia, e que a gente ia ter que aprender a amar e navegar essas situações. Será a existência de alguns espinheiros a causa de, de nossos obstáculos insuperáveis? É porque muitas vezes a gente vai lá para a luta o tempo inteiro, né? Tem gente que adora achar pelo novo, acha problema, quer estar certo o tempo inteiro. E aí a gente faz o quê? A nossa vida no inferno e a vida de quem está ao nosso lado no inferno. A gente acha que o outro, minha mãe é responsável por me fazer feliz, meu marido é responsável por fazer feliz, meu filho é responsável por fazer feliz. Não! Quem é responsável por me fazer feliz? Eu. Nem eu consigo me fazer feliz. Eu quero que o outro me faça feliz. Se hoje é impossível a vindima, ataquemos o chão duro. Ele tá aqui, Emmanuel, de novo, ele não dobra a língua. Você está vendo que você está errando? Você está escorregando? Então, vamos atacar o chão duro. Como é que a gente ataca o chão duro? É com a enxada, é carpindo. Lavremos o solo árido. Adubemos com suor e lágrimas. Ele não... Para quem já trabalhou em campo, eu nunca não, só em filme eu já vi. Mas se tem um trabalho que não parece ser simples, é esse. Que é de sol a sol. E, quando eu penso em suor e lágrimas, eu diria ainda é, calo também, né? Haverá sempre chuvas fecundantes do céu. Olha que coisa linda! As bênçãos vão estar caindo sempre. Ou generosos mananciais da terra. Então, a gente vai encontrar pessoas boas no nosso caminho que vão nos ajudar, que vão nos dar esperança, que vão nos mostrar um livrinho, que vão falar: ó, escuta essa palestra, lê esse livrinho, vê esse filme. Vamos, vamos, levanta. Abençoando-nos o esforço. Essas pessoas, que muitas vezes a gente se esquece, essas pessoas são mensageiros de Jesus na nossa vida para tirar a gente do poço, para sacolejar a gente. Mas não vão resolver o nosso problema, porque quem resolve o nosso problema é quem? Nós mesmos. Não olvidemos o imperativo do trabalho. Olha só, ele chama a gente para o trabalho o tempo inteiro. Ah, Ana, mas eu não sei fazer nada. Ah, sabe. Você sabe lavar um prato, sabe ferver uma água, você sabe fazer uma prece, sabe pegar uma vassoura. Vamos abençoar o trabalho que está ao nosso alcance. Ninguém está falando, eu não ouvidemos o imperativo do trabalho de governar o planeta. Não, não é isso que ele está falando. De falar 75 línguas. Não, não é isso. Não. Vamos começar simples. Vamos lembrar que cada árvore vai dar o seu fruto, mas a gente precisa cuidar do nosso solo. Depois, em lugar dos abrolhos, em lugar dos espinhos, colheremos o fruto suave e doce da videira. Olha como sempre chega dando recado para a gente de uma forma muito direta. Né? Eu fico pensando, coitado do Chico que teve ele diante da guarda, porque o Chico deve ter querido que passasse a mãozinha na cabeça dele várias vezes e o Evandro devia estar assim, vamos lá, Chico, para de enrolar, não fica reclamando, a vida é boa, é assim mesmo, vamos embora. Né? E é isso que ele está fazendo para a gente. Para a gente não ficar ensimesmado, para a gente não ficar com peninha da gente. Não, a vida é bênção.
E a gente precisa saber valorizar essa bênção. Quando Emmanuel fala para a gente que o cristão é um combatente ativo, ele não está dizendo que a gente tem que ficar esperneando, brigando, reclamando com tudo, com todos, achando ruim quando as coisas não dão certo. A gente não tem que ser uma panela fervendo, pronta para explodir o tempo inteiro, com a desculpa de, eu nasci assim, eu sou mesmo assim. Não, mas eu sou boca mole mesmo. Mas eu falo alto e falo palavrão. Não, mas eu gosto mesmo é da minha pinga. Não, gente, não. Esse caminho está errado. A gente não pode defender os nossos erros, porque quem comanda o nosso corpo é a nossa mente, é a nossa vontade, né? Então, quando a gente passa a trabalhar na nossa transformação interior, a nossa visão do problema muda. Eu não estou dizendo que o problema vai desaparecer. Não, não vai desaparecer. Mas o nosso foco muda. E aí, quando a gente olha para esse combate interno, esse bom combate que foi mencionado por Paulo, na Epístola a Timóteo, aí a gente entende a complexidade e amplitude do projeto, porque aí a gente se dá conta de, puxa, Ana, você ainda é egoísta, você ainda é ambiciosa, você ainda é orgulhosa, você é melindrosa, você fala mal dos outros, você sabe que não é para falar mal dos outros. Você fica falando que você é perfeccionista, mas puxa vida, você fica julgando todo mundo. E você também. Então aí a gente começa a olhar todo esse monte de erva daninha que está dentro da gente. E que se a gente não chegar e carpir, o que que acontece com o campo que a gente não carpe? Aqui, com chuva. A gente deixa de fazer a grama uma semana, o quintal fica cheio de erva daninha. É a mesma coisa com a qualidade da nossa vida, com o nosso coração, né? Então, quando Paulo fala: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele usa metáforas de guerra, de batalha, para descrever essa guerra que ele sentiu dentro dele. A gente estava falando de Paulo agora há pouco, né? Essa vida dele dedicada à fé, lutando com todos e tudo para mostrar o valor de Jesus. Ele perdeu tudo, tudo. Ele era um homem bonito, famoso, milionário, com noiva. Ele tinha a vida perfeita. Nem o pai abriu a porta para ele. Nenhum amigo voltou a falar com ele. Ele virou pessoa não grata. Então, essas lutas internas que ele teve que passar, talvez o exemplo maior de transformação, e Maria de Madalena também, né? Mostrando essa renovação, que essa renovação é possível. Ninguém está dizendo a renovação é fácil. Não, se fosse fácil, a gente já tinha enviado o Espírito Perfeito há 2000 anos atrás, quando encontrou Jesus. Que todo mundo fala que só de chegar, isso está no livro há 2000 anos, a Publio Lenz falando só, a presença de Jesus já era majestosa. As pessoas já ficavam hipnotizadas com ele. Estava a grandeza do Espírito que ele tinha. E a gente conviveu com esse Espírito e não entendeu. Mas agora a gente está num momento de transição planetária. E aí Emmanuel nos fala, despertando no campo do Senhor, aturde-se a visão com amplitude e complexidade do trabalho. A gente está vivendo num momento atordoado, um violento, difícil, de lutas políticas, culturais, religiosas, de classe, em que essa falta de espiritualidade, essa falta de amor, essa falta de caridade com o próximo faz com que hoje o maior problema de saúde seja a saúde mental. Hoje a gente ouve falar em suicídio em todas as idades, em todos os cantos do planeta. Não importa se a gente está falando de Suécia, em que é um dos melhores países para se viver, ou Japão. Então,
Essa felicidade, esse desejo de viver não está ligado à sua conta bancária, à sua beleza, à sua jovialidade, ao cargo que você tem, ao número de diplomas que você carrega. Não. Isso faz com que a gente entenda que a mensagem de Jesus é diferente da mensagem que a gente recebe aqui na Terra. Ah, não, eu quero que meu filho seja feliz. O que que ele ser feliz? Ah, ele ter 2 diplomas, ter um emprego bom e casar. Será que ele vai ser feliz com isso? Será que isso vai bastar para ser feliz? Porque se fosse, era fácil. Nenhum PhD ia ser feliz, né? É difícil a gente mudar a conduta de passado, é difícil a gente falar, não, eu vou ficar 2 semanas sem comer açúcar. Todo mundo aqui vai sofrer. Nunca mais vou comer batata frita. Ai, meu Deus, né? E a gente tem vícios que a gente carrega dentro de nós que estão entranhados no nosso, na nossa mente, no nosso perispírito mesmo, né? E precisam ser sublimados, precisam ser modificados. Se esses espinheiros não forem podados, esses vícios, esses erros de passado, eles não vão ser corrigidos nessa vida. E aí a gente vai ter que voltar do mesmo jeito, com mais cipoal, com mais erva daninha. Aí ele fala do discípulo atento. Dificuldades, tropeços, cipoais, ervas daninhas. A gente vê muitas arapucas ao nosso redor, que perante a sociedade são coisas normais, são coisas vistas como aceitáveis. É só ligar a televisão para a gente ver isso. A qualidade dos programas, ou é só a gente andar aqui na rua para ver o número de lojinhas que vende maconha, ou poder comprar cigarro e bebida no supermercado. Isso sem falar dos espinheiros morais, de tudo bem você trair seu marido, todo mundo trai. Tudo bem você roubar um pouquinho, todo mundo é corrupto. Pagar imposto? Para quê? Trabalhar? Mas você não pode pegar aí a pensão do governo? E aí a gente vê que os valores do mundo muitas vezes não são valores de Cristo. E a gente tem que estar atento, tem que estar prestando atenção. E aí ele continua. E o Evangelho, com a propriedade de conceituação, elucida que não se pode vindimar nos espinheiros. Se a gente não tirar essas ervas daninhas de dentro de nós, as árvores que vão dar bons frutos não vão conseguir crescer. A gente viu isso na parábola do semeador. Ele usava o exemplo do espinheiro que fechava, que não deixava a semente crescer, lembra disso? No livro Agenda Cristã, André Luiz fala assim: nos momentos graves, use calma. A vida pode ser um bom estado de luta, mas o estado de guerra nunca será uma vida boa. Então, nos momentos de dor, de dificuldade, de teste, a gente não pode escolher esse estado de guerra, guerra interior, de revolta, de impaciência, de indignação, de desesperança, de dor. Isso a gente tem que expandir no convívio familiar, com amigo, com colega, no trabalho, na rua, com subordinado, com todo mundo. Quando a gente vira um ser pacífico, a gente está plantando sementes de harmonia dentro de nós e fora de nós. Faz parte da nossa dieta mental. É uma dieta mental que vai evitar com que a gente coloque lixo dentro da gente. Porque adianta eu passar raiva por uma coisa que não dá para ser mudada? Dá para eu ficar reclamando por uma situação que eu não tenho controle?
Não. Então vamos ter calma, porque tudo passa. Se eu não tenho controle, não adianta eu me irritar. E se eu tenho controle, eu não preciso me irritar. E, e aí Emmanuel fala das ferramentas. Se o terreno permanece absorvido pelos abrolhos, o discípulo recebeu inúmeras ferramentas do mestre dos mestres. Indispensável, pois, enfrentar o serviço. Então vamos pegar a pazinha, a pazona, o regador, vamos arar o chão, vamos distribuir semente, vamos lembrar que vai ter suor e lágrima, mas que vai passar. E que da mesma forma que a natureza olha o chão árido, depois que é cuidado, depois de um ano vem a árvore, isso vai acontecer com a gente também. A gente vai frutificar, o outro vai frutificar. O nosso exemplo vai servir como uma inspiração para aqueles que convivem conosco, mesmo quando a gente não tem consciência disso. A gente está sendo inspiração. Se hoje é impossível a vindima, ataquemos o chão duro. O chão duro do quê? Do egoísmo, do orgulho. Vamos lavrar o chão árido da falta de perdão, da falta de compaixão com o próximo, com desejo de vingança. Vamos adubar. Primeiro que adubo não tem cheiro bom, né? Nunca é bom. Se for orgânico, ele é pior. E lembrar que ele está falando que muitas vezes essa coisa ruim é que vai fazer frutificar. É esse adubo que vai fertilizar. O adubo o quê? Do sofrimento, muitas vezes, das dificuldades, das dores, que vão ajudar a despertar a nossa consciência para as nossas obrigações perante a nossa vida eterna. Porque senão a gente fica sentadinho, só vendo a vida passar. Haverá sempre bênçãos fecundantes do céu. A divina providência reside em toda parte. Isso é importante a gente saber que a gente nunca está sozinho. A gente nunca está esquecido, nunca está abandonado. Deus está em toda parte. Deus está dentro de nós. Ele deu para cada um de nós um anjo da guarda. O que mais que isso? Um espírito guardião, que a maior responsabilidade que ele tem, qual é? Cuidar da gente. Olha só, ele tem um babysitter eterno. Mas a gente precisa ouvir o que esse anjinho está falando para a gente. Todos nós que já ouvimos o Evangelho de Jesus uma semana, que já abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, que conhecemos a história de Jesus, a gente já sabe o suficiente para nos transformarmos, né? Aí precisa do quê? Do trabalho, ele está falando. Não esqueça do trabalho. Porque sem você trabalhar no solo, não vai mudar. Então não é para a gente desistir da gente, não é para a gente desistir do outro, porque o outro é difícil. Eu acho que essa lição serve para os dois lados, porque às vezes a gente fica falando, ah, não aguento mais. Olha lá, a pessoa não muda. Gente, se Jesus desistisse da gente, se o anjo da guarda desistir da gente, o que que acontece? Não vamos desistir do outro também, não. Vamos amar, vamos rezar, vamos pedir força para a gente ter paciência, resignação, amor. Do lugar em que te encontra, sempre poderás semear a luz da esperança de amor. Olha que coisa linda, gente. Onde a gente está, a gente pode florir. A gente está no lugar certo. Não, não, mas eu acho que eu devia estar em outro lugar. Não, se você veio parar aqui, é porque é aqui que você tinha que estar, aqui que você tem que florir. Você precisa cultivar o teu solo para poder absorver a sementinha. Eis uma programação de ação para modificar os panoramas da vida humana. Basta nos situarmos no esforço do bem para gerar efeitos salutares de felicidade e de saúde. Então, se eu quiser ser feliz e ter saúde, o que que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar no bem, na caridade. Isso é Joana de Ângeles, do livrinho Lampadário Espírita, capítulo 38. Se a gente usar
O roteiro que Jesus deixou para a gente nas atitudes do dia a dia, a gente vai estar sintonizado com o bem, a gente vai estar recebendo esse monte de bênçãos que nos envolve, que nos protegem, que nos inspiram. Lei de sintonia, gente. E é com isso que eu queria encerrar hoje. Para a gente não desistir. Desistir da gente, nem desistir do outro. Saber que com Deus ninguém pode, e a gente está aí com Ele, firme e forte no nosso dia a dia. Então, com isso, a gente vai para as nossas preces. Hoje a gente vai fazer o nosso passe espiritual. E eu convido vocês, a cada um de vocês, que, por favor, descruzem as pernas, fechem os seus olhos, ou podem deixar os olhos abertos, se preferirem. Vamos elevando o pensamento a Jesus, nessa consciência de que estamos aqui, como crianças frágeis, pedindo o teu amparo, Mestre, pedindo o teu amor. Ajuda-nos, Senhor, a cuidar do solo do nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a ter vontade de lutar contra os nossos defeitos. Ajuda-nos, Senhor, a conhecermos para que nós saibamos quais defeitos são esses. E assim podemos trabalhá-los. Jesus amado, Mestre amado, você nos trouxe ensinamentos. Ensinamentos baseados em amor. A própria palavra não foi um mandamento, como veio Moisés, mas um ensinamento. Um ensinamento de irmão mais velho, com mais sabedoria, que segura a nossa mão, que muitas vezes nos carrega no colo, que nos protege muitas vezes de nós mesmos. Nessa noite, Jesus, nós te pedimos que supra as nossas deficiências, que ampare a cada um de nós das nossas mazelas físicas, espirituais, morais, que nos dê força, coragem, resignação, fé, esperança para que nós consigamos vencer todos os desafios do dia a dia. Ajuda-nos, Senhor, a arar o nosso solo para que nós tenhamos mais espaço para a espiritualidade em nossas vidas. Que os nossos encontros, Jesus, não sejam só para pedir ajuda, mas que nós sejamos ceareiros do teu amor, obreiros da tua paz, onde quer que estejamos. Auxilia a todos aqueles que vieram em busca de ajuda, encarnados ou desencarnados. Visita todos os lares daqueles que nos pedem prece, para que eles possam ser ajudados à maneira do possível e do seu merecimento. Senhor, dai-nos a vossa paz. Ajuda-nos a receber essa paz e construir essa paz dentro de nós todos os dias, independente do que se passa por fora. Para que nós sejamos como aquele carvalho forte, grande, lindo. E ao mesmo tempo, como o bambu, flexível. Fica conosco, Jesus. Ampara-nos hoje e sempre. Cuida dessa casa.
Cuida daqueles que perderam seus lares, seus bens, na Carolina do Norte, também agora na Flórida, Senhor. Para que a compaixão possa crescer no coração dos homens de boa vontade. Para que o desejo de renovação e trabalho venha junto com o da fé e da fraternidade. Para que todos se lembrem que todos somos irmãos, Senhor. Filhos do mesmo Pai. Fica conosco hoje sim. Graças a Deus. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja conosco.